O céu estava pesado naquela manhã em Minas Gerais, como se antecipasse a dor que a realidade escondia. No silêncio cortante da estrada de terra, Gabriela dirigia devagar, sentindo cada solavanco do carro ecoar no peito. O ar frio invadia o veículo, trazendo cheiro de mato molhado e uma sensação estranha de apreensão, como se a própria natureza sussurrasse que algo muito errado esperava. Ela apertou o volante, sentindo os nós se formarem em suas mãos, e pensou: será que eu estou pronta para isso? Porque, naquela manhã, nada seria como antes. Nada. A história que a aguardava no Centro de Reabilitação Vida Livre não era apenas sobre um animal ferido. Era sobre medo, sobre feridas que iam além da carne, feridas que atravessavam a alma. Seja bem-vindo ao canal Capítulo Esquecido. Se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e me conta nos comentários de onde você está assistindo, porque essa história vai mexer com você. Quando Gabriela entrou pelo portão do centro, o aroma forte de terra úmida e animais, misturado à tensão, era quase sufocante. Ela foi recebida pelo olhar sério de Dr. Caetano, que parecia medir cada passo dela, como se sentisse a urgência sem precisar dizer nada. "Gabriela, venha comigo", disse ele, a voz baixa, firme, carregada de peso. Ela assentiu, tentando disfarçar a respiração que começava a acelerar. Cada corredor daquele lugar parecia sussurrar histórias de dor, histórias de quem havia sido quebrado e ainda assim lutava para sobreviver. No canto mais isolado do centro, por trás de grades grossas, estava Yara. Ela não era apenas uma onça pintada, era um poema de dor e sobrevivência, uma força selvagem que tinha sido esmagada pela crueldade humana. O corpo dela tremia de maneira tão intensa que parecia que o chão inteiro iria tremer junto. As feridas marcavam sua pele dourada e negra, lembranças de uma vida que nunca deveria ter sido tão dura. O olhar dela era um labirinto de medo e desconfiança. Olhos que já não conheciam o toque gentil. Olhos que só sabiam dor. Gabriela sentiu um nó na garganta. Ela sabia, no instante em que encontrou aqueles olhos, que aquilo não era apenas resgate. Era uma missão impossível de coração aberto. Dr. Caetano falou baixo, quase como se temesse acordar a onça de seu silêncio. Ela não permite contato. Qualquer tentativa pode piorar tudo. Muitos tentaram antes e falharam. Gabriela respirou fundo, sentindo a tensão crescer, mas a determinação apertou seu peito como uma segunda pele. "Eu sei", respondeu ela, a voz firme, mas com aquele tremor que denunciava a ansiedade. "Mas eu preciso tentar. Não posso deixá-la sozinha nesse sofrimento." Ela se aproximou da grade e Yara recuou, quase que instintivamente, o corpo contraído, os músculos rígidos, os pelos eriçados. Gabriela ficou parada, apenas observando. O silêncio era quase palpável, cortando o ar como lâminas invisíveis. Cada respiração parecia ecoar dentro dela, lembrando-a de que ali não havia atalhos, não havia truques, não havia força que pudesse substituir a paciência. Ela sentou no chão frio, o concreto gelado atravessando suas roupas, e por um instante tudo pareceu que ia desmoronar. A distância entre o humano e o animal, o medo, o passado pesado de Yara, a própria incerteza de Gabriela. Era uma batalha de almas. O primeiro minuto passou. Depois, o segundo. Gabriela não se moveu. Não disse uma palavra. Apenas permaneceu ali, respirando devagar, deixando que Yara a percebesse sem pressão. O animal a estudava com olhos afiados, mas ainda vazios de confiança. Cada minuto que passava parecia durar uma eternidade, e Gabriela sentiu a adrenalina se misturar com a compaixão. Sabia que qualquer gesto errado, qualquer movimento apressado, poderia destruir aquilo que ainda não existia,
a primeira fagulha de esperança. Então, quase imperceptível, algo mudou. Um leve tremor nos ombros de Yara, uma mudança sutil na postura, um sinal de que ela estava consciente, alerta e, pela primeira vez, curiosa. Gabriela sentiu o coração disparar. Não era ainda o toque, não era ainda a confiança, mas era o início de algo que parecia impossível. Ela sussurrou, baixinho, como se as palavras pudessem atravessar o medo. Eu não vou te machucar. Não importa quanto tempo leve, eu estou aqui. Yara piscou bem devagar, mantendo os olhos fixos nela. Cada segundo parecia uma eternidade, e Gabriela sentiu lágrimas ameaçarem cair. Ela percebeu que aquele olhar não era apenas medo. Havia uma pergunta silenciosa, implícita. Posso confiar em você? Gabriela não respondeu com palavras. Apenas permaneceu ali, imóvel, oferecendo presença e paciência. O que ninguém esperava era que após minutos que pareceram horas, Yara desse um pequeno passo. Só um, quase imperceptível, mas suficiente para que Gabriela soubesse. Havia uma escolha ali. Uma escolha que a onça estava prestes a fazer e que poderia mudar tudo. Então, quando Gabriela achava que poderia respirar aliviada, Yara recuou novamente, desaparecendo nas sombras do canto mais escuro do cercado, como se testasse a coragem dela. Gabriela fechou os olhos, respirou fundo, sentiu um nó na garganta apertar ainda mais e murmurou para si mesma: Eu não vou desistir, nem que leve a vida inteira. O silêncio voltou a dominar o espaço. Mas naquele silêncio, algo havia mudado. Uma faísca invisível, quase impossível de ver, mas que carregava o peso de esperança. E Gabriela sabia, lá no fundo, que aquele seria apenas o começo de uma jornada que ninguém jamais imaginou. O sol mal tocava o horizonte quando Gabriela voltou ao centro naquela manhã, e o ar ainda carregava o frio cortante da madrugada. Ela sentiu o chão tremer sob os passos apressados de seus próprios pensamentos. Cada corredor que atravessava parecia mais longo, mais silencioso, mais pesado. Os sons dos animais ecoavam, mas não quebravam o silêncio que pesava no coração dela. Cada respiração parecia um fio fino de esperança que se agarrava ao impossível. Ao chegar no cercado de Yara, Gabriela notou imediatamente a diferença. A onça pintada não estava mais encolhida no canto, tremendo de forma incontrolável. Ainda havia tensão em seus músculos, mas os olhos verdes dourados estavam fixos nela, atentos, cautelosos. Gabriela sentiu uma mistura de alívio e medo. O progresso podia ser frágil, mas era real. Ela se agachou novamente no concreto frio, mantendo o corpo imóvel, como se o simples movimento pudesse destruir aquela frágil confiança recém-descoberta. Doutor Caetano se aproximou, observando em silêncio antes de falar. Ela percebeu que você está diferente, mas não se engane, Gabriela. Ela não esquece. O mínimo gesto errado e ela volta ao medo. Gabriela apenas assentiu, apertando levemente os joelhos contra o peito. Cada palavra dele parecia ecoar dentro dela, lembrando-a de que aquela missão era mais do que resgate. Era reconexão, era reconstrução. A porta do centro rangeu ao se abrir e Rafaela apareceu carregando algumas cestas de comida para os outros animais. Ao ver Gabriela sentada no chão, quase imperceptivelmente, se aproximou, sem falar, compartilhando o silêncio. A presença dela era confortante, quase como se dividissem a carga de emoção pesada que o centro exalava. Yara piscou devagar e Gabriela percebeu que a onça a estudava, avaliando, calculando. Cada movimento, cada respiração era medido. Gabriela respirou fundo, sentindo o frio invadir os ossos e colocou cuidadosamente um pedaço de carne no chão, a poucos metros de distância da onça. Ela não queria apressar nada. Não queria que Yara associasse o gesto à pressão.
Era apenas uma oferta silenciosa, um convite à confiança. Yara se aproximou, hesitando, cada passo calculado. Os músculos tensionados, a respiração curta, as orelhas ainda baixas, mas algo na postura sugeria curiosidade, um sinal pequeno, mas poderoso. Calma. Só calma. Gabriela murmurou baixinho, sentindo cada palavra percorrer o ar como se fosse um fio de conexão entre elas. Rafaela, ainda em silêncio, observava com um olhar atento, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar aquele equilíbrio frágil. E então, algo que Gabriela jamais esqueceria aconteceu. Yara parou, olhou fixamente para a mão estendida dela e inclinou levemente a cabeça, quase imperceptivelmente, como quem perguntava: "Posso confiar?" O coração de Gabriela disparou e uma mistura de lágrimas e arrepio percorreu sua espinha. Cada segundo parecia durar minutos. Ela não mexeu um músculo, não respirou de forma audível, apenas permaneceu ali, permitindo que Yara fizesse sua escolha. E então, com a lentidão de quem atravessa uma tempestade interna, Yara deu um passo. Apenas um, quase imperceptível, mas suficiente para rasgar o silêncio com um significado. Gabriela sentiu o peito apertar, lágrimas surgindo nos olhos, mas ela se conteve. Não podia mostrar emoção demais. Não ainda. Horas se passaram naquele estado de expectativa silenciosa. Yara se aproximava e recuava, cheirava o pedaço de carne, testava a paciência de Gabriela e talvez a própria coragem. Cada gesto da onça carregava a intensidade de anos de dor, e cada segundo de espera era uma prova de resistência emocional. Gabriela sentiu o peso da responsabilidade esmagar suas costas, mas também percebeu a primeira faísca de esperança verdadeira. Quando a tarde começou a cair, tingindo o céu de tons dourados e laranja, Gabriela finalmente notou algo novo. Yara não recuava mais para o canto. Os olhos ainda vigilantes, mas havia curiosidade, havia presença. O animal já não era apenas medo e sobrevivência. Era decisão, era escolha, era a vida tentando se reconectar com alguém que pudesse compreender. Gabriela respirou fundo, sentindo a pele formigar com a mistura de frio e excitação, consciente de que aquele momento podia mudar tudo. Foi nesse instante que um som estranho ecoou pelos corredores. Um guincho metálico, um estalo seco. Yara se enrijeceu imediatamente, músculos tensos, olhos dilatados. Gabriela sentiu a adrenalina subir, o coração disparar e Rafaela murmurou quase inaudível: "O que foi isso?" Gabriela não respondeu. Sabia que qualquer palavra poderia quebrar a tensão delicada entre elas. O que importava era a escolha de Yara, e naquele instante a onça tomou uma decisão que ninguém esperava. Avançou um passo, não em direção à comida, mas em direção a Gabriela. O coração dela quase saltou do peito, cada músculo, cada fibra da onça vibrava com cautela, curiosidade e medo. E então, como se desafiasse o mundo, Yara encostou levemente o focinho na mão de Gabriela, apenas por um instante, mas suficiente para que uma ligação invisível fosse selada. Gabriela sentiu lágrimas escorrerem, mãos tremendo e sussurrou, engolindo a emoção: "Você pode confiar. Eu não vou te machucar." Mas o silêncio novamente se aprofundou. Yara recuou, desaparecendo nas sombras do cercado. Gabriela respirou fundo, sentindo cada músculo do corpo relaxar e, ao mesmo tempo, a tensão aumentar, porque naquele recuo havia uma promessa silenciosa. Ela não desistiria e Yara também não. E foi nesse momento, naquele corredor silencioso, com o sol se pondo e as sombras dançando nas paredes, que Gabriela percebeu que aquela era apenas a primeira batalha. A verdadeira história, a história da confiança, da cura e da liberdade, ainda estava por começar. O dia seguinte amanheceu cinzento, o céu carregado de nuvens pesadas, e a chuva fina começou a cair, tornando o concreto frio ainda mais hostil. Gabriela chegou cedo ao centro, a mochila pesada com suprimentos, anotações e alguns pedaços de carne que seriam instrumentos de paciência e cuidado.
Ela sentiu cada gota de chuva bater no rosto, mas ignorou o desconforto físico. Havia algo mais urgente. Yara. A onça pintada que havia feito aquele gesto de confiança no dia anterior não era apenas um animal. Era um reflexo de tudo que Gabriela carregava em seu peito. Medo, esperança e a certeza de que não podia falhar. Ao atravessar o corredor, ela percebeu que o clima carregava também o cheiro da umidade e das lembranças do abandono que assombrava a Yara. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, criando um ritmo quase ritualístico. Dr. Caetano observava de longe, braços cruzados, semblante sério. "Hoje é diferente", ele disse baixinho. "Hoje você verá se a escolha dela é real." Gabriela respirou fundo e entrou no cercado. Yara estava deitada, mas os olhos verdes a seguiam como lâminas silenciosas. O corpo ainda estava tenso, os músculos prontos para o que quer que pudesse vir, mas havia algo na postura que indicava uma decisão silenciosa. Gabriela se abaixou, sentindo o concreto frio sobre as mãos, e disse suavemente: "Bom dia, Yara. Lembra de mim?" A voz parecia quase quebrar o silêncio da chuva. A onça piscou lentamente, quase como se estivesse processando, avaliando, ponderando. Cada segundo parecia esticar-se infinitamente, e Gabriela sentiu o nó na garganta apertar. O tempo parecia ter parado, como se o mundo inteiro estivesse esperando pelo próximo movimento da onça. Ela estendeu a mão, mas desta vez não havia comida, apenas uma pausa silenciosa. Um convite sem promessas. Yara inclinou a cabeça, analisando, seus olhos percorrendo cada detalhe do rosto de Gabriela, cada gesto. Era um teste silencioso. "Você é confiável?" Gabriela não respirou alto, não se moveu, apenas permaneceu imóvel, permitindo que Yara decidisse o ritmo. Então, como se um universo estivesse hesitado junto com elas, a onça avançou, um passo cauteloso, um gesto mínimo, mas carregado de significado. Isso é incrível!" Rafaela murmurou, mas quase não ousava quebrar o silêncio. Gabriela sentiu a adrenalina percorrer as veias. Cada pequena aproximação de Yara era como atravessar um campo minado emocional, e cada passo dado significava mais do que qualquer vitória no mundo humano. Era a reconstrução da confiança, um gesto de coragem que transcendia a linguagem. A chuva se intensificava. Yara finalmente se aproximou o suficiente para encostar a ponta do focinho na palma da Gabriela. Um contato breve, quase imperceptível, mas carregado de intensidade. Gabriela fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir a emoção que explodia silenciosamente dentro dela. Ela sabia que Yara poderia recuar a qualquer momento, mas naquele instante a conexão havia sido feita. Era delicada, frágil, mas real. De repente, um barulho metálico ecoou pela entrada do centro, o portão lateral se fechando com força. Yara se enrijeceu, olhos dilatados, corpo tensionado. Gabriela sentiu o frio percorrer a espinha, mãos começando a tremer. Rafaela agarrou seu braço discretamente, murmurando: "Calma, não mexe nada, só deixa ela decidir." O mundo parecia suspenso. Cada gota de chuva, cada respiração, cada pensamento de Gabriela se resumia a um único ponto: a decisão de Yara. Após alguns minutos de pura tensão, a onça respirou fundo, relaxou levemente os ombros e, com passos calculados, se posicionou ao lado de Gabriela. Não havia correria, não havia medo explícito, apenas um silêncio carregado de entendimento. Gabriela sentiu as lágrimas quentes escorrerem, mãos tremendo, coração acelerado, mas sabia que qualquer reação precipitada poderia desfazer tudo. Ela apenas sussurrou: "Tá tudo bem. Você escolheu confiar novamente." O dia passou, cada gesto era meticulosamente observado, cada movimento estudado. Gabriela começou a notar padrões sutis, o modo como Yara se posicionava, os pequenos sinais de desconforto, o instante exato em que inclinava a cabeça para analisar algo novo. Eram detalhes minúsculos, mas para quem conhecia a intensidade da dor de um animal traumatizado, eram vitórias silenciosas. Ao final da tarde, quando a chuva cessou e o céu começou a clarear, Gabriela se sentou de costas para o cercado, exausta, sentindo a tensão se dissipar lentamente. Yara permaneceu próxima, não mais apenas por curiosidade, mas por escolha.
E naquele instante, enquanto os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens, Gabriela percebeu algo assustadoramente belo. Não havia apenas resgate físico acontecendo ali, havia resgate emocional. Havia reconstrução de confiança, havia ligação silenciosa entre duas almas marcadas por dores diferentes, mas conectadas por esperança. Mas algo no ar mudou. Um leve estalo metálico, vindo do portão de fora, fez Yara se virar abruptamente, olhos dilatados. Gabriela sentiu o coração gelar e entendeu que nem todos os desafios haviam acabado. O vento uivava pelas frestas do centro de reabilitação, carregando consigo o cheiro da chuva recém-passada e uma tensão que parecia impregnar cada parede. Gabriela estava sentada de costas para o cercado, tentando se acalmar, sentir cada músculo relaxar, mas o estalo metálico do portão ainda reverberava na sua mente. Yara permanecia próxima, o corpo imóvel, olhos atentos a qualquer movimento. Havia um silêncio quase sobrenatural, interrompido apenas pelo som distante da água pingando e pelo farfalhar das folhas molhadas do lado de fora. Gabriela respirou fundo, sentindo o coração pulsar forte, a adrenalina misturada à exaustão física e emocional do dia. Cada segundo parecia um teste, e ela sabia que qualquer movimento errado poderia desfazer horas de paciência. De repente, a porta do centro rangeu e uma sombra surgiu na entrada do corredor. Um homem alto, de ombros largos e expressão tensa, entrou sem avisar. Seu olhar percorreu o espaço, fixando-se em Gabriela com intensidade, quase avaliando cada respiração, cada gesto. "Gabriela, temos um problema", disse com voz firme, mas carregada de preocupação. Ela se virou lentamente, olhos arregalados. Era João, o especialista em comportamento animal que havia sido chamado para observar Yara e que havia chegado sem aviso prévio. O simples fato de ele estar ali alterava a dinâmica que Gabriela vinha construindo com tanto cuidado. "Um problema?" Gabriela perguntou, a voz saindo trêmula, misturando irritação e apreensão. "Que tipo de problema?" João respirou fundo, coçando a nuca, e respondeu. "Yara não reagiu bem a alguns dos preparativos que fizemos para o teste de caça amanhã. Se a reação se repetir, ela pode recuar completamente. Precisamos decidir se seguimos com o plano ou se recuamos um pouco mais." Gabriela sentiu o nó na garganta apertar. Cada palavra de João era uma ameaça velada à conexão que havia conseguido estabelecer. E ela sabia que precisava defender não apenas o plano, mas também o vínculo que havia construído com Yara. "Eu sei o que estou fazendo", Gabriela disse, tentando manter a voz firme, mas falhando em conter a emoção. Ela avançou ontem porque escolheu confiar. "Não podemos estragar isso com pressa ou medo. Preciso de tempo, só mais um pouco de tempo." João franziu a testa, claramente desconfiado, mas não respondeu de imediato. A tensão entre os dois humanos cresceu e Yara sentiu. Seus músculos tensos tremeram levemente, como se reconhecessem o conflito no ar. Gabriela estendeu a mão, devagar, na direção da onça. Yara se aproximou, não de imediato, mas com passos cautelosos, o corpo ainda rígido, mas com a curiosidade se misturando ao medo. A chuva anterior deixara a umidade no ar, e o cheiro metálico de concreto molhado parecia intensificar os sentidos de Yara. Gabriela se abaixou, mantendo a respiração controlada, olhos fixos nos da onça. "Está tudo bem. Você sabe que eu não vou te machucar", murmurou, quase como se pedisse permissão silenciosa. Yara inclinou a cabeça, observando, testando a veracidade das palavras com os sentidos aguçados. João permaneceu ao fundo, cruzando os braços, observando cada gesto, cada mínima reação. Havia um silêncio quase sobrenatural, uma tensão que Gabriela podia sentir em cada fibra do seu corpo. Então Yara fez algo inesperado. Avançou lentamente, colocando uma pata sobre a de Gabriela, sentindo o contato, avaliando se a confiança construída resistiria à presença do estranho. Gabriela estremeceu, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas manteve a postura, mãos imóveis sobre as pernas.
O momento era intenso, carregado de emoção pura, quase dolorosa. Ela podia sentir cada batida do coração da onça, cada tremor sutil dos músculos tensos, e a própria ansiedade refletia em sua respiração. Cada gesto parecia falar mais alto que qualquer palavra, comunicando medo, esperança e coragem em uma única ação. João finalmente se aproximou, cuidadoso, com voz baixa. Ela está reagindo, mas não como esperávamos. É imprevisível. Cuidado! Gabriela assentiu, quase sem fôlego. O suspense cresceu, porque ela sabia que cada passo dado naquele momento poderia significar progresso ou retrocesso. E então, Yara, com um movimento súbito, afastou-se de Gabriela, mas não para se esconder. Ela foi em direção à porta do cercado. Parou e olhou para os dois humanos, olhos brilhando com intensidade. Um desafio silencioso. Quem ganha minha confiança? Quem dita meu ritmo? O ar parecia pesado, quase sufocante, carregado de tensão emocional. Gabriela sentiu uma mistura de frustração e determinação, o coração acelerado, as mãos tremendo, mas não recuou. Ela sabia que precisava agir, mas agir com delicadeza, porque a decisão de Yara agora era o centro de tudo. Você escolhe, Yara. Só você, disse, sussurrando, deixando a força da própria emoção transparecer. O momento congelou o tempo. Cada segundo parecia uma eternidade, cada respiração carregada de significado. O olhar da onça dizia tudo. Confiança é construída, mas não forçada. Então, sem aviso, Yara deu um passo decisivo, aproximando-se novamente de Gabriela. A tensão explodiu no coração de todos, cada músculo tenso se relaxando lentamente, mas ainda alerta. João respirou fundo, surpreso, entendendo que a paciência de Gabriela havia prevalecido. Mas antes que qualquer alívio pudesse surgir, um grito distante ecoou pelos corredores do centro, um som humano, desesperado, que fez Yara se virar abruptamente, alerta total, olhos dilatados e postura de ataque. Gabriela sentiu o frio percorrer a espinha e soube instantaneamente que a tranquilidade conquistada até então estava prestes a ser testada por algo que não podia controlar. O grito se repetiu, mais próximo desta vez, carregado de urgência e medo. Yara recuou ligeiramente, mas não fugiu. Seus músculos permaneciam tensos, olhos fixos na direção do som. Gabriela engoliu a seco, sentindo a adrenalina misturada à exaustão subir até a garganta. Ela sabia que precisava agir rápido, não apenas para proteger Yara, mas para manter a confiança recém-conquistada. Cada segundo contava, e a presença de João agora era mais crucial do que nunca. Mas a pergunta pairava no ar, carregada de suspense. Quem estava gritando? E que perigo seria esse que ameaçava desestabilizar tudo o que haviam construído? O grito ecoava pelos corredores úmidos e silenciosos do centro de reabilitação, reverberando como se cada parede respirasse medo e urgência. Gabriela sentiu o corpo gelar, coração acelerando, a adrenalina correndo pelas veias. Yara estava em alerta total, o corpo rígido, olhos brilhando com atenção máxima. Cada músculo da onça parecia sintonizado com a tensão do ambiente, pronta para qualquer movimento. Gabriela respirou fundo, tentando manter a calma, mas a sensação de que algo imprevisível estava prestes a acontecer não a deixava. Ela se virou para João, que mantinha a postura firme, mas a expressão denunciava preocupação, a mesma que ela sentia, só que mais contida. Isso veio de onde? Gabriela perguntou, a voz quase um sussurro, tremendo de nervosismo. João franziu a testa, os olhos percorrendo o corredor até a porta de entrada. Parece alguém está nos observando ou entrou sem permissão, disse, coçando a nuca. O som se repetiu, agora mais próximo, carregado de desespero. Era um grito feminino, desesperado, que cortava a atmosfera densa como uma faca. Gabriela sentiu uma mistura de medo e raiva.
Medo pelo desconhecido, raiva da possibilidade de que alguém pudesse ameaçar Yara, o progresso de dias de paciência e cuidado. Ela se levantou devagar, cautelosa, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Yara acompanhava cada movimento, as orelhas erguidas, postura alerta. Gabriela se aproximou da porta do corredor, escutando atentamente. O grito cessou por um instante, seguido de um soluço longo e abafado. Alguém estava machucado ou em perigo, e o instinto de Gabriela gritava para agir. João, temos que ver o que aconteceu, disse, a voz firme, embora tremendo por dentro. João assentiu, mas lançou um olhar para Yara, sinalizando que qualquer ação precisaria ser cuidadosa. Enquanto se aproximavam da origem do grito, o corredor parecia se estreitar, o ar ficando mais pesado e úmido. Cada passo ecoava no chão molhado, reverberando em um silêncio que se tornava quase sufocante. Gabriela respirava com dificuldade, sentindo cada batida do coração como um tambor pesado no peito. Então, na próxima esquina, a visão a fez parar abruptamente. Uma jovem, cabelo encharcado pela chuva que ainda caía do lado de fora, estava caída no chão, segurando o tornozelo com expressão de dor e lágrimas escorrendo pelo rosto. "Socorro! Por favor!" murmurou a garota, a voz tremendo e carregada de desespero. Gabriela se agachou imediatamente, estendendo a mão. "Calma, você está segura agora. Respira fundo. Respira comigo", disse, tentando acalmar tanto a jovem quanto a própria tensão que queimava no corpo. João se aproximou com cautela, olhando ao redor, garantindo que não houvesse outros perigos ocultos. Yara observava a cena com olhos atentos, mas permanecia a uma distância segura, corpo tenso, como se entendesse que o momento exigia delicadeza. Meu tornozelo, não consigo me levantar", soluçava a jovem, apertando o pé com força, os dedos brancos de dor. Gabriela sentiu o nó na garganta apertar, um misto de compaixão e urgência. "Tudo bem, vamos te ajudar. João, precisamos de uma maca ou algo para carregá-la até a enfermaria", disse, a voz firme agora, decisão e emoção misturadas. Enquanto João corria para buscar ajuda, Gabriela manteve a jovem calma, mãos firmes, transmitindo segurança com cada gesto. Yara inclinou a cabeça, curiosa, mas permanecendo imóvel, absorvendo a energia da situação, sentindo que nenhum movimento errado poderia ser feito. Quando João voltou com uma maca improvisada, Gabriela e ele cuidadosamente colocaram a jovem sobre ela. O corpo da garota tremia de dor e frio, e Gabriela sentiu o coração apertar. "Você está segura agora. Ninguém vai te machucar aqui", disse, suavemente, guiando a maca pelo corredor. Cada passo era uma batalha silenciosa contra o tempo e o medo. Yara o seguiu com os olhos, corpo ainda tenso, mas a curiosidade crescendo. Gabriela percebeu que, apesar do perigo humano, a onça não recuou. Algo novo estava se formando entre elas, uma compreensão silenciosa de que, mesmo diante de imprevistos, a confiança poderia ser preservada. Então, algo inesperado aconteceu. A jovem, apesar da dor, olhou para Gabriela e disse entre soluços: "Obrigada. Eu sei que parece loucura, mas eu sei que confiaria em você." Gabriela engoliu seco, emoção sufocando a voz. "Não é loucura, é coragem. E todos nós precisamos de coragem para enfrentar nossos medos", respondeu, quase sussurrando. João permaneceu em silêncio, observando, mas claramente tocado pela intensidade do momento. Yara, por sua vez, aproximou-se levemente, quase imperceptivelmente, mantendo distância, mas com atenção máxima. O vínculo recém-conquistado estava prestes a ser testado novamente, e Gabriela sabia que cada decisão a partir dali exigiria equilíbrio absoluto entre coragem e paciência.
Então, um som de vidro quebrando ecoou atrás deles, vindo do corredor do depósito. Gabriela sentiu o frio subir pela espinha. Yara se ergueu, músculos tensos, olhos dilatados. João se virou rapidamente, expressão de alerta total. O perigo havia mudado de foco, mas a tensão se multiplicou. Quem estava ali? O que havia quebrado? E, mais importante, conseguiria Gabriela manter a confiança de Yara intacta enquanto lidava com o novo perigo? O coração dela acelerou, mãos trêmulas, respiração pesada. Cada instante parecia um fio prestes a se romper, e o suspense crescia, consumindo o espaço. O som do vidro quebrando ainda reverberava pelo corredor, ecoando como um alerta de guerra. Gabriela congelou por um instante, o coração disparado, sentindo o frio subir pela espinha. O olhar de Yara se fixou no ponto de origem do ruído, músculos tensionados, cauda baixa, mas olhos brilhando de alerta. João instintivamente se colocou entre Gabriela e a porta, corpo rígido, cada movimento calculado, olhos percorrendo cada sombra. O ar parecia pesado, carregado de tensão, e mesmo a chuva do lado de fora parecia ter parado de cair, como se o mundo tivesse suspendido o fôlego junto com eles. "Quem está aí?" Gabriela chamou, a voz firme, mas com o coração batendo como se quisesse sair do peito. Nenhuma resposta, apenas o silêncio cortante que parecia gritar. Yara emitiu um rosnado baixo, quase imperceptível, o tipo de aviso que só quem está atento ao perigo sabe interpretar. Gabriela deu um passo à frente, mãos trêmulas, respirando fundo, tentando transmitir calma, não apenas para a jovem ferida, mas também para Yara, que parecia compreender que o momento exigia controle e paciência. João segurou o ombro de Gabriela, apertando levemente, transmitindo força silenciosa. "Não sabemos se é alguém perigoso. Calma, não faça movimentos bruscos", murmurou, e a voz soou mais firme para si mesmo do que para ela. Gabriela assentiu, o nó do garganta apertando, olhos varrendo cada canto do corredor. Então, do fundo do depósito, um vulto surgiu, rápido e silencioso. Gabriela sentiu o coração saltar, o instinto gritar para se proteger. Mas, quando o vulto se aproximou, a luz da lâmpada revelou uma figura que fez Gabriela engolir em seco. Um rapaz jovem, sujo e molhado, com expressão desesperada, segurando uma pequena caixa nas mãos. "Socorro, por favor, eu preciso de ajuda", disse ele, a voz trêmula, olhos arregalados de medo. Gabriela respirou fundo, aliviada e ainda em alerta. "Calma, estamos aqui. Você está seguro agora", disse, aproximando-se com cuidado, mantendo as mãos visíveis e movimentos lentos. Yara manteve a postura rígida, rosnado baixo, mas sem avançar. Parecia entender que aquela presença era diferente, humana, mas não necessariamente uma ameaça. João se adiantou, pegando a caixa das mãos do rapaz. "O que é isso? Por que está tão desesperado?" perguntou, os olhos percorrendo cada detalhe do corpo do jovem. Ele engoliu em seco, respiração ofegante, mãos tremendo. É uma gatinha. Encontrei ela abandonada, ferida. Eu não sabia onde levar. Pensei que aqui, talvez..." As palavras saíram entrecortadas, emoção e desespero transbordando em cada sílaba. Gabriela sentiu o peito apertar, uma mistura de compaixão e urgência. Ela se abaixou, olhando para a caixa aberta, onde um pequeno felino tremia, coberto de lama e água, olhos grandes e assustados. "Está bem, vamos cuidar dela", disse, voz firme, transmitindo segurança. João colocou a caixa sobre a maca improvisada, ao lado da jovem com o tornozelo torcido, criando um espaço seguro temporário para a pequena criatura. Yara se aproximou lentamente, corpo ainda tenso, curiosidade crescendo. Gabriela sentiu a tensão diminuir ligeiramente. Era como se a onça entendesse que ali havia outra vida vulnerável e que proteger e não atacar era a escolha correta. Ela acariciou o filhote com cuidado, mãos trêmulas, tentando acalmar o pequeno corpo que se encolhia de frio e medo. O jovem rapaz observava, lágrimas escorrendo pelo rosto, mãos sujas apertando o casaco, e Gabriela percebeu que ali, naquele instante,
Todos compartilhavam o mesmo sentimento: medo, compaixão e responsabilidade. Ele está com frio e sede, disse o jovem, engolindo a emoção que ameaçava transbordar. Gabriela assentiu, pegando um pano limpo e enrolando o filhote. Vamos dar comida em um lugar seguro. Vai ficar bem, você vai ver. João trouxe uma pequena tigela, preenchida com água morna e um pouco de alimento. E a jovem que antes estava no chão observava, olhos cheios de curiosidade e preocupação. Yara recuou, mas os olhos nunca saíram do filhote, como se tentasse entender cada gesto, cada intenção. Gabriela sentiu o peso do mundo sobre os ombros, mas também uma força silenciosa. A sensação de que cada ser ali, humano ou animal, estava conectado por uma linha invisível de confiança e vulnerabilidade. O jovem rapaz se aproximou mais, hesitante, e Gabriela sorriu levemente, transmitindo segurança. Sem palavras, disse, e os olhos dele brilharam com um misto de alívio e emoção. João observava, claramente tocado, mas pronto para intervir se necessário. Gabriela sentiu a tensão que marcava aquele dia se transformar lentamente em esperança. Esperança de que, em meio ao caos e ao medo, o cuidado e a paciência pudessem criar algo positivo, um momento de conexão que ninguém esqueceria. Mas assim que o jovem se aproximou para acariciar o pequeno felino, um som metálico e estridente veio do depósito. Um objeto caiu, batendo contra a parede com força. Gabriela sentiu o corpo gelar de novo. Yara arqueou as costas, rosnando mais alto, e o jovem recuou, olhos arregalados de medo. O filhote se encolheu, miando baixo. João olhou para Gabriela, a expressão grave. Não parece nada bom. Alguém está aqui com más intenções, murmurou. Gabriela engoliu em seco, mãos trêmulas, tentando acalmar tanto Yara quanto o grupo humano. O coração dela disparou cada batida como um tambor pesado. E o suspense aumentou. O perigo estava mais próximo do que imaginavam, e a escolha de como agir poderia mudar tudo em um instante. Então, uma sombra se projetou na porta do depósito, alta e imponente, bloqueando a luz que entrava. Gabriela sentiu o corpo gelar de novo. Yara arqueou as costas, rosnando mais alto, e o jovem recuou, olhos arregalados de medo. O filhote se encolheu, miando baixo. João olhou para Gabriela, expressão grave. Quem está aí? Mostre-se! Gabriela gritou, voz firme, mas a tensão era palpável, cada músculo pronto para reagir. A sombra se moveu levemente, revelando algo inesperado. Alguém que não era humano, mas sim uma figura envolta em um manto, rosto oculto, presença que emanava poder e mistério. Gabriela sentiu o ar faltar, Yara enrijeceu, o filhote encolheu e o suspense atingiu o ápice. Quem era aquela pessoa, amiga ou inimiga? E o que ela queria com todos ali? A figura envolta em manto permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse medindo cada respiração, cada pulso no ar carregado de tensão. Gabriela sentiu o peito apertar, mãos suadas pressionando o casaco do filhote, enquanto Yara arqueava as costas, rosnando baixo, sentindo o mesmo perigo iminente. O filhote tremia em seus braços, olhos grandes e arregalados, buscando proteção. João se posicionou levemente à frente, instinto de proteção ligado no máximo, músculos tensos, coração martelando como se fosse explodir. Cada segundo parecia uma eternidade, o tempo comprimido em silêncio e olhares fixos. A sombra finalmente se moveu, passos leves e precisos, quebrando o silêncio como um trovão silencioso. Gabriela engoliu em seco, tentando não deixar o medo transparecer, mas cada fibra do seu corpo gritava alerta. A figura tirou o capuz, lentamente, revelando um rosto jovem, porém marcado pelo cansaço e sofrimento. Olhos intensos e profundos, que pareciam enxergar direto nas entranhas de quem os encarava. Eu não quero machucar ninguém, disse, voz firme, mas carregada de emoção contida. O mundo pareceu parar por um instante, cada respiração pesada, cada olhar, cada movimento. João franziu o senho, cauteloso. Quem é você? O que está fazendo aqui? A pergunta soou mais dura do que pretendia, mas o instinto de proteção falou mais alto.
Gabriela apertou o filhote mais perto do peito, tentando transmitir segurança, mesmo sentindo o frio da tensão penetrar até os ossos. Gustavo respirou fundo, olhando para cada um deles. "Meu nome é Gustavo, e eu precisava encontrar isso", disse, erguendo a mão levemente e revelando um envelope velho e amassado, com marcas de lama e chuva. Gabriela sentiu uma mistura de curiosidade e alerta, olhos fixos no objeto que parecia carregar segredos pesados. O filhote miou baixinho, instintivamente buscando proximidade com Gabriela, e Yara baixou um pouco a postura, como se entendesse que aquele momento exigia calma. "O que tem nesse envelope?", perguntou Gabriela, voz firme, mas controlando o tremor interno. Gustavo engoliu em seco, olhar perdido por um instante, então disse, quase sussurrando: "Coisas que podem mudar tudo. Sobre o que aconteceu aqui. Sobre minha família." Cada palavra parecia pesar toneladas, preenchendo o ar com suspense e emoção crua. João deu um passo à frente, impaciente, mas Gabriela segurou seu braço. "Devagar. Precisamos entender antes de agir", murmurou, olhos fixos no envelope e na figura à sua frente. Gustavo abriu o envelope com mãos trêmulas, revelando uma série de fotografias antigas, bilhetes rasgados e um mapa que parecia indicar pontos específicos na cidade. Gabriela sentiu o coração acelerar. Cada imagem contava uma história de dor, abandono e mistério. Ela percebeu que aquelas eram peças de um quebra-cabeça que poderia expor segredos que ninguém mais deveria conhecer. Isso é de verdade?", murmurou, engolindo em seco. Gustavo assentiu, olhos marejados, apertando o envelope contra o peito. "Sim, e se alguém souber que eu trouxe isso, eles vão atrás de mim, de vocês, de todos que estão aqui." A tensão cresceu, quase sufocante, cada respiração carregada de perigo iminente. Yara começou a andar lentamente ao redor, sentindo a energia do lugar mudar. Corpo tenso, cauda vibrando levemente, pronta para reagir se o perigo se aproximasse. Gabriela sentiu uma pontada de medo misturado com determinação. Ela não podia deixar que Gustavo ficasse sozinho, não podia permitir que aquele segredo fosse perdido ou caísse nas mãos erradas. João olhou para Gabriela, olhos arregalados, mas concordou silenciosamente. "Então temos que descobrir isso, juntos", disse, tentando manter firmeza, mas a tensão na voz traía o medo real que ambos sentiam. Gustavo respirou fundo e começou a explicar, cada palavra carregada de emoção contida. "Minha irmã, ela desapareceu há meses, e antes de sumir, ela me entregou pistas sobre algo grande, perigoso. Eu não sei se posso confiar em mais alguém, mas eu precisava vir aqui. Precisava de vocês. Ela sempre disse que aqui era seguro." Gabriela sentiu lágrimas ameaçar escapar, emoção apertando o peito. Ela respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesar. "Você fez a coisa certa em vir até nós, mas precisamos ser cautelosos. Cada passo errado pode ser fatal", disse, com firmeza, mas tentando transmitir confiança. O filhote se mexeu nos braços de Gabriela, miando baixinho, e Yara aproximou-se cheirando Gustavo com atenção. O momento era intenso, cada criatura ali sentindo a mesma tensão, o mesmo peso do que estava por vir. Gustavo olhou para Gabriela, olhos implorando por confiança. "Eu não posso fazer isso sozinho, preciso de vocês", disse, voz quebrada, carregada de desespero. Gabriela assentiu, apertando o filhote mais perto do peito. "Não vai precisar. Estamos juntos nisso", murmurou, e por um instante, o peso do medo foi substituído por uma centelha de esperança. Mas assim que o silêncio caiu por um instante, um som estridente ecoou pelo corredor, passos pesados metálicos, seguidos de uma risada baixa e sombria. João olhou para a porta, corpo tenso, pronto para proteger. Gabriela sentiu o nó na garganta apertar. Yara baixou o corpo, pronta para qualquer reação. Gustavo engoliu em seco, olhos arregalados de pavor. O perigo não estava mais fora, estava dentro, mais próximo do que imaginavam, e cada segundo que passava poderia ser decisivo. A figura que emergiu das sombras era conhecida, mas ninguém esperava vê-la ali.
Uma presença que podia virar tudo de cabeça para cima em segundos. O som da risada continuava ecoando pelos corredores do antigo galpão, se misturando com o bater de corações acelerados e a respiração pesada de todos ali. Gabriela sentiu o filhote se encolher ainda mais em seus braços, seu corpo pequeno tremendo com medo, enquanto Yara rosnava baixinho, dentes à mostra, olhos fixos na direção de onde o som vinha. João apertou o punho, dentes cerrados, e o olhar determinado denunciava que não recuaria. Mas o frio subiu pela espinha de ambos. Cada sombra parecia ganhar vida, cada ruído do lugar ecoava como uma ameaça invisível. Gustavo, ainda segurando o envelope, engoliu em seco, sentindo o peso de cada segundo, cada palavra não dita, cada escolha que havia tomado para chegar até ali. Quem está aí? A voz de Gabriela saiu trêmula, misto de raiva e medo, mas carregada de firmeza. Seus olhos percorriam cada canto, cada sombra, cada detalhe do ambiente, tentando antecipar qualquer movimento. Mostre-se agora, não vamos deixar você nos intimidar. Um silêncio pesado caiu, tão denso que parecia cortar o ar. Então, um som de metal arrastando-se pelo chão rompeu o clima, seguido por passos que se aproximavam, pesados e calculados. A luz fraca que entrava pelas janelas altas iluminava apenas fragmentos do corredor, criando sombras que pareciam dançar ao ritmo da tensão. Gustavo engoliu em seco, sentindo o estômago apertar. Ele sabia quem estava ali, e a verdade que tentava manter enterrada agora se impunha com força brutal. Então vocês realmente receberam um recado. Não esperava que fossem tão rápidos, disse a voz, calma, mas carregada de um tom frio e cortante. Dos cantos escuros surgiu uma figura alta, imponente, com um sobretudo gasto e olhar de puro desprezo. Cada passo que dava parecia medir o medo que causava, cada movimento estudado, cada gesto calculado para intimidar. João se adiantou um passo, mas Gabriela segurou seu braço com força. Não, calma, sussurrou, sentindo o corpo tremer, enquanto Gustavo se adiantou, envelope contra o peito, voz trêmula, tentando se manter firme. Eu não vou deixar você levar isso de mim. Não vou. Eu não posso deixar que isso destrua tudo. Tudo que a gente construiu. O homem deu um passo à frente, e a luz refletiu brevemente em um anel antigo que carregava no dedo. Construiu, disse a voz carregada de sarcasmo. Vocês acham que têm controle sobre isso. Vocês não entendem, nunca entenderiam. O olhar dele percorreu cada rosto, cada emoção, como se estivesse lendo não só pensamentos, mas medos e memórias enterradas. Yara baixou mais o corpo, cauda vibrando, pronta para atacar, mas Gabriela, num impulso, colocou a mão na cabeça do cão tentando transmitir calma. Ele só quer conversar, murmurou, tentando equilibrar coragem e medo, embora sentisse o nó na garganta apertar a cada palavra que saía da figura à frente. Ou pelo menos, entender. Cada sílaba parecia uma ponte instável sobre um abismo de tensão, e Gabriela sentiu cada segundo se alongar, cada respiração se tornar um desafio. O homem se aproximou, ainda mantendo uma distância segura, mas suficiente para que todos sentissem o peso de sua presença. Ele olhou para Gustavo, olhos perfurantes, e disse: "Então você trouxe isso aqui? Achou que podia confiar? Achou que podia escapar?" Eu não vim sozinho. Eles estão comigo", disse olhando para Gabriela e João tentando transmitir força, mas a vulnerabilidade era clara em seus olhos. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Cada respiração parecia pesada demais. Cada instante parecia se arrastar como se o tempo tivesse perdido sua fluidez. Então, de forma quase imperceptível, o homem sorriu. Um sorriso frio, cruel, que fez Gabriela tremer da cabeça aos pés. "Interessante", murmurou olhando cada um deles, avaliando, medindo. "Mas..." Sua voz baixou, carregada de ameaça. "Você não vai gostar do que vem a seguir." Nesse momento, um barulho estrondoso ecoou de dentro do galpão.
algo pesado caindo ou sendo arrastado. Yara levantou-se, rosnando feroz, corpo rígido, olhos fixos no ponto de origem do som. Gabriela apertou o filhote contra o peito, coração batendo descompassado, e sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Gustavo deu um passo à frente, coragem misturada com desespero. Isso não é bom, disse a voz falhando. O homem sorriu novamente, mais largo, mais cruel. Ah, mas é exatamente o que vocês precisam ver, disse avançando um pouco, apenas o suficiente para criar tensão máxima. Cada movimento seu parecia calculado, cada gesto uma demonstração de poder. Gabriela sentiu a adrenalina subir, mãos trêmulas, respiração ofegante. João se posicionou levemente à frente, corpo tenso pronto para proteger, mas sabendo que cada segundo poderia ser o último. E então, quando tudo parecia prestes a explodir, o homem fez algo inesperado, algo que ninguém poderia prever. Ele estendeu a mão lentamente, não para atacar, mas para mostrar algo. Um objeto reluzente caiu em suas mãos, refletindo a luz fraca do corredor. Gabriela sentiu a pressão diminuir apenas um pouco, mas o mistério aumentou exponencialmente. O objeto carregava uma mensagem, um segredo escondido por meses, capaz de mudar tudo que eles achavam que sabiam sobre Gustavo, sobre sua família e sobre o que realmente acontecera naquele dia fatídico. Todos respiraram fundo, cada olhar carregado de tensão e expectativa, cada coração batendo em uníssono. E naquele instante, a certeza de que nada mais seria como antes se instalou, pesada, definitiva, avassaladora. O futuro estava prestes a se revelar, e cada escolha a partir daquele momento poderia ser decisiva, para todos, sem exceção. O objeto reluzente na mão do homem parecia pulsar sob a luz fraca do galpão, refletindo fragmentos dourados e vermelhos que dançavam pelo corredor, como se tivessem vida própria. Gabriela engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar enquanto seus olhos se fixavam naquilo que poderia mudar tudo. O filhote em seus braços encolheu-se ainda mais, sentindo o medo de Gabriela reverberar em cada fibra do seu corpo minúsculo, cada respiração curta e ofegante. Yara rosnava abaixo, mas sua postura começou a vacilar, incerta, como se percebesse que algo ali não era exatamente o que aparentava. João estreitou os olhos, passos firmes, corpo tenso, mas cada músculo gritando pela necessidade de avançar ou recuar. Gustavo, envelope ainda pressionado contra o peito, sentiu seu mundo girar em câmera lenta. Isso muda tudo, murmurou o homem, a voz fria e calculada, mas carregada de uma tensão quase palpável. Ele deu um passo à frente, segurando o objeto como se fosse a chave de todos os segredos do mundo. Vocês acham que entenderam até agora? Acham que tudo que construíram tem valor? Olhou para cada um, olhos brilhando sob a luz difusa, quase hipnótica. Mas a verdade é bem diferente do que imaginam. Gabriela apertou o filhote contra o peito, sentindo cada batida do seu coração ressoar em seu próprio peito. O que você quer dizer com isso? A voz saiu trêmula, falhando, mas carregada de coragem. João se inclinou levemente à frente, corpo rígido, olhos fixos no homem. Fala, não vamos fugir. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte dele duvidava, sentiu o frio subir pela espinha e o estômago apertar. O homem ergueu o objeto e por um instante o brilho cegou parcialmente todos ali. Então, com um movimento lento, quase teatral, revelou o que estava dentro. Uma série de fotos antigas, documentos amarelados pelo tempo e uma carta com o selo de uma família que todos conheciam, mas que escondia segredos há muito enterrados. Gustavo engoliu em seco, mãos trêmulas, enquanto a memória de coisas que ele tentara esquecer surgia à tona com força brutal. Isso não pode ser, disse, a voz falhando, o mundo desmoronando ao seu redor. Gabriela sentiu o coração disparar. Cada fotografia parecia gritar uma história de dor,
de traição, de escolhas que ninguém fora capaz de compreender. "Gustavo, o que é isso?" perguntou, voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de urgência. Gustavo fechou os olhos, respiração rápida, como se cada segundo fosse um golpe direto no peito. Eu deveria ter contado, mas eu não podia", murmurou, voz quebrada, mãos trêmulas tentando segurar o envelope junto ao peito. O homem sorriu, cruel, mas agora com um toque de satisfação quase doentio. "Sempre há segredos, não é? Sempre há algo enterrado que vocês tentam esconder, mas que encontram um jeito de voltar à tona", disse, passos lentos, pesados, cada um causando um eco que parecia atravessar a espinha de todos. "E agora?" pausou, cada palavra martelando, carregada de ameaça e de promessa. "Vocês terão que lidar com a verdade. Toda, nua e crua." João sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Ele olhou para Gabriela, olhos brilhando de raiva e medo misturados. "Gustavo, o que você fez?" A pergunta não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro, sobre tudo que poderia desmoronar a qualquer momento. Gustavo abriu a boca, tentou falar, mas as palavras ficaram presas, sufocadas pelo peso da situação. A carta, as fotos, os documentos, tudo ali parecia gritar que o passado não poderia mais ser ignorado. Gabriela respirou fundo, apertando o filhote contra o peito. Escuta agora", disse, a voz firme, tentando transmitir segurança mesmo enquanto o coração disparava. "Nós vamos enfrentar isso juntos. Não importa o que venha, juntos." João assentiu levemente, embora o frio na espinha não diminuísse e a tensão continuasse pendurada sobre eles como uma nuvem negra. O homem ergueu a mão, apontando para o envelope de Gustavo. "Então é isso. Vocês têm escolha agora. Aceitam a verdade e lidam com ela, ou deixam que ela os destrua." Cada palavra era um golpe, cada gesto carregava ameaça, cada instante fazia o tempo se esticar em uma corda bamba sobre um abismo. Gustavo sentiu o peso esmagador das decisões que precisava tomar, do passado que insistia em persegui-lo. E então, como se tudo estivesse prestes a explodir, um ruído do outro lado do galpão quebrou a tensão. Um som metálico, arrastado, pesado. Yara avançou um passo, rosnando feroz. Gabriela sentiu o coração quase sair da boca. O homem parou, olhos estreitados, mas não recuou. O que se aproximava poderia mudar completamente o equilíbrio da situação. Cada olhar se cruzou, cada respiração ficou suspensa. O silêncio se tornou ensurdecedor. Quem está aí?" murmurou Gabriela, voz trêmula apertando o filhote, olhos arregalados. O homem sorriu, porém dessa vez não era apenas cruel. Havia surpresa em seu olhar. Vocês não vão acreditar no que vem agora", disse, e por um instante todos sentiram que a linha entre confiança e traição se tornara quase invisível. O objeto nas mãos do homem parecia pulsar, refletindo luz como se tivesse vida própria. Cada sombra no galpão se movia com intenção, cada som se transformava em ameaça. A verdade estava prestes a se revelar, e ninguém ali sairia do mesmo jeito que entrou. A tensão atingiu um ponto insuportável, quase insuportável de tão densa. E naquele instante, a certeza era clara. Nada mais seria como antes, e o próximo passo seria decisivo. Para todos. O ruído metálico ecoou pelo galpão, reverberando em cada parede, cada sombra, cada coração. Gabriela sentiu o filhote tremer ainda mais contra o peito, e seu próprio corpo respondeu com arrepios, mãos suando frio. João apertou os punhos, dentes cerrados, enquanto tentava controlar a respiração rápida e curta que denunciava o medo que sentia.
Gustavo engoliu em seco, envelope ainda firme contra o peito, e sentiu o peso de anos de segredo prestes a esmagá-lo. O homem diante deles manteve a postura, imóvel, mas o sorriso nos lábios carregava uma tensão quase insuportável. Cada segundo parecia dilatar, e o ar estava tão pesado que respirar se tornava uma tarefa quase dolorosa. De repente, do canto mais escuro do galpão, surgiu uma figura inesperada. Um homem alto, robusto, com os olhos sombrios e a expressão grave, avançou em silêncio, cada passo calculado, determinado. O som metálico vinha dele, mas não era ameaça. Era aviso. O galpão inteiro parecia conter a respiração, como se soubesse que o momento crucial estava prestes a chegar. Chegou a hora de encarar tudo de frente. Disse a figura, voz firme, ecoando, mas carregada de emoção reprimida. Gabriela sentiu um frio gelado percorrer a espinha, mas também uma pontada de esperança. Talvez não estivessem sozinhos nessa. O homem que segurava os documentos ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas manteve o sorriso calculista. Ah, então temos companhia, murmurou cada palavra carregando desafio e ironia. João avançou um passo, quase instintivamente, enquanto Gustavo recuava um pouco, incapaz de desviar o olhar do envelope, agora quase pesado demais para ser segurado. Não subestime quem tem coragem de enfrentar a verdade, disse a figura do canto, aproximando-se lentamente, como se cada passo pesasse toneladas. Gabriela engoliu a seco, sentindo o filhote se contorcer, o cheiro da tensão se tornando quase palpável. O silêncio voltou a reinar, mas não era mais o silêncio do início. Era um silêncio carregado de expectativa, de pressentimento. Então, lentamente, o homem que controlava os documentos começou a falar. Cada palavra carregada de dúvida pela primeira vez. Vocês realmente querem saber toda a verdade? Perguntou, mas agora sua voz vacilava, deixando escapar uma ponta de humanidade que antes parecia inexistente. Gabriela sentiu o coração disparar. A chance de descobrir a verdade e finalmente lidar com o passado estava ali, mas o medo ainda a paralisava. Sim, respondeu Gabriela, firme, mas com a voz trêmula. Queremos. Precisamos enfrentar isso, por nós e por tudo o que construímos até agora. Cada palavra parecia rasgar o ar, criando pequenas faíscas de coragem entre o medo. João assentiu levemente, e mesmo Gustavo, mãos trêmulas, respirou fundo antes de murmurar. Tá na hora de encarar. O homem à frente apenas o observou, e por um instante o tempo pareceu parar. Então, com um gesto lento, ele abriu o envelope e começou a mostrar uma série de documentos, fotos, cartas, cada uma carregando memórias de traições, escolhas dolorosas e segredos que ameaçavam destruir vidas. Gabriela olhou, sentiu o nó na garganta apertar e lágrimas ameaçarem cair. Cada foto parecia gritar, cada documento pulsava com histórias que ninguém fora capaz de revelar antes. Mas ao invés de apenas medo, surgiu algo novo, compreensão e a sensação de que finalmente poderiam fechar ciclos e curar feridas. Tudo isso que escondi, sussurrou Gustavo, voz falhando. Eu pensava que estava protegendo, mas só adiei a dor. Gabriela se aproximou, colocou a mão no braço dele, firme, como se dissesse que estavam juntos, não importasse o que viesse. Não mais, respondeu, voz firme, embora carregada de emoção. Agora enfrentamos tudo juntos. João respirou fundo, passos firmes, sentindo pela primeira vez que a verdade não era inimiga, mas caminho para a liberdade emocional. O homem que segurava os documentos recuou levemente, surpreso com a união silenciosa do grupo, percebendo que o medo que tentava implantar se dissipava diante da coragem e da empatia dos jovens. Vocês, murmurou, mas não terminou. As palavras se perderam no ar pesado do galpão, enquanto a tensão lentamente se transformava em algo quase tangível. Aceitação.
Gabriela olhou para o filhote, ainda aconchegado em seus braços, e sentiu que cada respiração dele era um lembrete de que haviam chegado a este momento juntos, sem se render ao pavor do desconhecido. O tempo parecia fluir de forma diferente. Cada segundo carregava a emoção, cada respiração era mais profunda, cada olhar carregava a promessa de recomeço. Gabriela respirou fundo, apertou o filhote e olhou para Gustavo e João. Chegou a hora de seguir em frente. Disse e não havia hesitação em sua voz, apenas determinação. Cada passo que dariam dali em diante seria construído na confiança, na verdade e na coragem de enfrentar o que antes parecia impossível. O homem à frente finalmente baixou o envelope, a expressão agora neutra, quase respeitosa. Vocês mudaram o que ninguém achava possível, disse, e por um momento havia reconhecimento na voz dele. Que sigam em frente, então. Que construam algo melhor com o que descobriram. E com isso ele virou-se, saindo do galpão, deixando para trás não apenas documentos e memórias, mas a sensação de que algo profundo havia sido concluído e que todos ali, de alguma forma, renasceram daquele confronto. Gabriela, João e Gustavo respiraram fundo, olhos se encontrando, cada um carregando o peso, mas também a leveza da verdade. O filhote se aninhou ainda mais, sentindo a segurança pela primeira vez em muito tempo. E naquele instante, entre respirações compartilhadas e olhares cheios de significado, surgiu uma certeza. O passado, por mais pesado que fosse, não poderia mais controlar o futuro. Agora juntos poderiam reconstruir suas vidas, cheios de esperança e força, prontos para enfrentar o que viesse. O galpão parecia diferente, quase iluminado pelo novo entendimento, e cada sombra agora parecia menos ameaçadora. Gabriela sorriu, enxugando as lágrimas enquanto sentia o calor da presença de amigos que se tornaram família. Estamos prontos, disse, e a força nas palavras ecoou pelo espaço. E naquele eco, o futuro finalmente parecia possível, brilhante e cheio de promessas.